Olá pessoal, eu sou o Pedro e hoje eu trago para vocês o self, de acordo com a psicologia social. O self também pode ser substituído para eu, por isso fique atento ao contexto, porque caso eu use a palavra eu posso estar me referindo ao self. O self é um dos conceitos mais conhecidos entre os psicólogos e muitos propõem teorias sobre ele. Como ele se forma, quando se forma, o que é o self e etc. Algo que você que está me ouvindo agora deve saber é que quando o self é citado em uma conversa, no mínimo, a ou as pessoas que o citaram vão estar falando sobre autoconceito. Já como esse autoconceito é formado ou definido, é algo que vocês vão ter que discutir. Bom, nesse vídeo traremos vários conceitos relacionados ao eu. E pode ser um bom conteúdo para aqueles que estão estudando esse assunto em psicologia social ou que queiram expandir mais o seu conhecimento sobre psicologia. Também compartilharei minhas opiniões sobre o assunto, então esse não vai ser um vídeo de resumo ou apenas para estudos, mas também para refletir. Não irei definir psicologia social, até porque eu estou presumindo que você que está ouvindo sabe o que é, ou que você não tem realmente interesse na definição de psicologia social, mas sim nesse tópico que ela também engloba. Caso você tenha interesse em um assunto introdutório sobre psicologia social, eu com certeza irei fazer um vídeo sobre isso no futuro. Bem, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. Qual é o seu autoconceito? Como você se definiria? Por toda a sua vida, você esteve moldando o seu autoconceito, e o mundo também está responsável pela modelação do que torna você em você. O ser humano é o único animal com um autoconceito tão refinado e tão complexo. No mundo, existem animais não humanos que possuem uma ideia de eu. Podemos citar os grandes símios, que surpreendentemente ou não, dependendo de como você enxerga a evolução e outras esferas do conhecimento, apresentam um autoconceito rudimentar. Para pôr em perspectiva, assim como orangotangos e chimpanzés possuem um autoconceito rudimentar, bebês humanos também o possuem. Rudimentar sendo a palavra-chave aqui, se ligando ao que é básico, elemental e inicial. A diferença é que o eu dos símios citados não se desenvolve e muda como o dos seres humanos, que vai sendo alterado com o passar do tempo. No início, na fase da infância, a criança molda e identifica seu eu como uma série de coisas concretas. Ela pode vir a ter um autoconceito definido por suas características físicas, pelo local onde vive, pelos amigos e etc. Para não confundir e ser mais claro, até porque vamos falar em breve de algo similar, mas não igual, a criança geralmente, quando pergunta sobre quem ela é, vai responder com a cor de seus olhos, seu sexo, seu nome, seu apelido, sua casa. E pode fazer referências a amigos e família, dizendo que tem amigo X e parente Y. Quando crescemos, ainda falamos de amigos, família, características físicas e outras coisas que crianças falariam quando perguntadas sobre seu eu. Porém, também começamos a dar importância a valores, crenças e processos psicológicos. O abstrato começa a tomar o seu lugar na formação do eu. Coisas mais complexas e, se você preferir, transcendentais, são usadas para definir quem somos. Muito provavelmente, se for perguntado a você qual é o seu autoconceito, você poderá responder que se sente solitário ou feliz, poderá responder que é um filho de Deus, ou um ateu, poderá responder que é esperta ou atrapalhada, que é uma conservadora ou uma progressista. Mas isso ainda está longe de ser o bastante para entendermos a formação do eu. Também existe o contexto cultural. Sua cultura vai influenciar muito do que você é. Um pensamento que, no meu caso, é um pouco desconfortável pelo fato de que faz você pensar em quanto de você mesmo é criado e moldado por fatores externos. É tudo devido a fatores externos? Quanto de mim veio de mim? Existe um eu mais fundamental? Um núcleo do eu que jamais poderá ser confundido com o exterior? É muito difícil dizer no momento, mas para vocês terem uma ideia melhor sobre a influência cultural, vamos falar um pouco sobre o Ocidente e o Oriente, precisamente como pessoas que nascem em um ou outro são afetadas. No Ocidente, as pessoas têm um costume maior em se definir pelos seus estados psicológicos, por aquilo que conquistaram e que experienciaram, pelo que realizaram em vida.
Lembre-se o nome que se dá a essa forma de definir o eu, que é visão do eu independente. Algo que não é tão comum no Oriente, onde as pessoas buscam se definir de acordo com a forma que eles se encontram em sociedade. A opinião de terceiros é extremamente importante. Quem eu sou para aquela pessoa? Isso se chama visão do eu interdependente. É importante destacar que isso não vai ser em 100% dos casos, já que no Oriente e Ocidente existem contextos e mais contextos, levando a variações. Você que está me ouvindo, muito provavelmente no Ocidente, pode me revelar que na verdade tem uma visão do eu interdependente, se importando e definindo o seu eu de acordo com o que os outros dizem sobre você. Como sempre, existem lados bons e ruins para ambas as visões. Se você focar demais em si mesmo, você pode não enxergar grandes figuras. Ignorância em relação às pessoas e o mundo, desarranjo social e etc. Enquanto isso, se você foca demais no exterior, você pode acabar se esquecendo de seu próprio valor e de sua vontade, sendo alguém que apenas vive para cumprir a vontade alheia. Aristóteles acreditava no que ele chamava de meio termo, então talvez seja isso que devemos buscar nesse caso, certo? Ou existe sim uma visão que é objetivamente melhor que a outra? Bom, isso é algo para outro vídeo. Por enquanto, vamos prosseguir. Você pode ir de Ocidente e Oriente e passar para outras categorias, como homens e mulheres, e analisar suas peculiaridades também. Aparentemente, existem algumas diferenças do eu entre os sexos. Pegue as mulheres como exemplo. Mulheres têm o que é chamado de interdependência relacional, significando que elas se definem mais de acordo com as pessoas mais próximas a elas, como família. Homens, por outro lado, têm interdependência coletiva, onde eles se definem de acordo com grandes grupos, como uma torcida de futebol. Bem, você pode dividir as pessoas em diversas categorias, e você provavelmente vai encontrar diversas peculiaridades nos autoconceitos das pessoas que compõem cada grupo. Grupos influenciam os seus membros, especialmente se eles estiverem se envolvendo com valores e crenças, reestruturando boa parte do self. Isso deve ser uma ideia intuitivamente fácil de você entender, considerando que a maioria das pessoas se envolvem constantemente com grupos, adquirindo crenças e mudando comportamentos. Pode-se até mesmo citar o processo de afinação social, onde as pessoas adotam os comportamentos daqueles que elas gostam. Mas nem todos têm uma ideia clara de quem elas são, e isso porque saber quem você é pode ser bastante complexo e trabalhoso. Além do mais, como saber se você atingiu 100% de compreensão sobre si mesmo? Para muitos, 100% é algo inatingível, então vamos mudar para, digamos, 60%. Como saber se você realmente se conhece? Não existe ninguém com a folha de respostas na mão para você confirmar se acertou muito sobre si mesmo. Não existe uma confirmação objetiva em vida e nem na morte. Dito isso, vale a pena tentar, certo? Algo que algumas pessoas usam é a introspecção, um processo onde alguém avalia a si mesmo em busca de entender quem ele é. Afinal, você é o ser humano com mais acesso a informações suas do que qualquer outro no mundo, e mesmo ela pode se revelar um método ineficiente para examinar certas informações que estão no consciente e, para os que acreditam, no inconsciente. Sem falar que, sem a avaliação de um terceiro, você pode se avaliar errado apenas para evitar uma visão ruim de si mesmo. Ou, em caso de você ter uma opinião ruim de si mesmo, sua análise pode ser prejudicada pela ideia negativa do seu autoconceito. Algo que você pode ligar para pessoas com baixa autoestima, alguém que esteja com depressão. Nós também podemos nos avaliar quando nos vemos em fotos ou no espelho. A teoria da autoconsciência diz que no momento em que alguém se observa de uma forma externa, esse alguém compara ele mesmo com seus valores e ideais internos e, dependendo do resultado, pode deixar essa pessoa insatisfeita. Você pode tirar uma foto com um amigo e quando ele postar, você se observa e depois realiza a comparação. Decide que não gostou da sua aparência, por exemplo. Ou, caso esteja de dieta, não gostou de que está se empanturrando de comida gordurosa na foto. Isso é um dos motivos que levam pessoas a fugirem de si mesmas. Confrontar o que você é pode ser extremamente desconfortável. E o desconforto é diretamente proporcional à distância que você está do seu eu ideal. Quanto mais distante, mais desconforto. Isso não é um conceito estranho à psicologia.
Você pode se lembrar ou descobrir agora que Jung estabeleceu que nós temos medo de confrontarmos aquilo que ele chamou de sombra. A parte do nosso inconsciente onde tudo que reprimimos sobre nós mesmos está. Ninguém quer se olhar e dizer que é um mentiroso, um péssimo filho, um péssimo pai, uma péssima trabalhadora, uma má estudante e etc. Isso pode variar bastante e depende da quantidade de traços sobre si mesmo que você não gosta, sendo um desafio confrontar a si mesmo. Continuando, é comum que indivíduos tenham a intenção de evitar pensar em si mesmos o máximo possível. Existem formas de evitar o autofoco. Algumas podem ser aversivas, como o consumo excessivo de drogas e álcool ou assistir muitos filmes e séries. Bom, existem métodos que não são tão ruins, como se apegar à experiência religiosa e espiritual. As coisas podem complicar bastante se pensarmos também no motivo de gostarmos ou não de alguém. Por que você ama tal pessoa? O que existe nela que despertou o amor em você? Ou por que seu amigo é seu amigo? Já pensou no motivo de você gostar tanto dele ou dela? A resposta é, muitas vezes, difícil de ser encontrada. Isso se dá pelo fato de, muitas vezes, nós não estarmos cientes de vários elementos importantes do processo de gostar de alguém. Algo comum de ser utilizado pelas pessoas para poderem responder perguntas como essas são as teorias causais, onde nós usamos de crenças populares para entender a causa dos nossos sentimentos e emoções, como, por exemplo, divorciados não são boa opção para o segundo casamento bem-sucedido. Existem várias dessas teorias que podem ser usadas, mas muitas das vezes elas não respondem nada de forma satisfatória, por serem um recorte muito simples da nossa realidade complexa. As teorias causais não são a única forma utilizada por nós para entendermos os nossos sentimentos. Muitas vezes pensamos nos nossos sentimentos, mas a maioria das pessoas só conseguem acessar as razões que são fáceis de verbalizar. Isso é o que se define por mudança de atitude gerada por razões. Se julgar seus sentimentos é difícil, você pode optar por observar seu comportamento em determinado momento, a chamada teoria da autopercepção. Observando e analisando os momentos em que certos eventos aconteceram, você pode deduzir qual o motivo de um comportamento. Você gosta mesmo de uma música? Ou você só a escuta porque seu namorado a escuta enquanto ele está dirigindo junto com você? Você gosta de ir à igreja? Ou seu pai te obriga a ir para a igreja? Isso, inclusive, faz com que a gente pense nos chamados motivos intrínsecos e extrínsecos de fazermos algo. Afinal, você gosta mesmo de estudar porque adquirir conhecimento é uma atividade prazerosa? Ou você gosta de estudar para ganhar notas altas e ser elogiado? Esses tipos de perguntas são importantes, principalmente quando pensamos em como encorajar o comportamento que consideramos adequado. Será que para motivarmos uma criança a estudar mais, devemos recompensá-la com estrelinhas e brinquedos? Bom, foi observado que quando você recompensa crianças dessa forma, ou até mesmo adultos, em diferentes atividades, com coisas externas que não estão realmente ligadas com o comportamento recompensado, você consegue elevar a frequência desse comportamento. Porém, isso quando ele está sendo recompensado. Não só isso, como existem casos onde após a recompensa ser parada, o comportamento não só volta a ser o que era, como também diminui ainda mais a chance de ocorrer. Sim, isso mesmo. Recompensas não são salvadoras tão incríveis como pensamos. Caso você fique constantemente recompensando pessoas com coisas que elas não receberiam normalmente pela atividade, dando a ela motivos extrínsecos para executá-la, você acaba fazendo com que ela pense que existem mais razões extrínsecas do que intrínsecas para ela realizar a tarefa. Isso é chamado de efeito do excesso de justificação. Por isso é muito importante saber como incentivar o comportamento que você quer que ocorra com mais frequência. É bom destacar que recompensar alguém por realizar uma tarefa, independente do desempenho, algo chamado de recompensas contingentes à tarefa, pode ser substituído por recompensas contingentes ao desempenho, onde você deveria elogiar ou recompensar o indivíduo quando ele progride
ou atinge bons resultados, dando mais autoestima para ele, já que ele pensa que é bom em alguma coisa. Existe o risco de que isso se torne muito rígido e tirânico, onde a pessoa se sente pressionada a sempre se sair bem. Basicamente, o que acontece com os países como o Japão, onde existe uma pressão gigantesca colocada nos filhos pelos pais. Prosseguindo, ainda sobre a análise de si mesmo, das emoções, dos sentimentos e etc., a dificuldade de chegar à resposta correta sobre o porquê de certos sentimentos e emoções fica ainda mais acentuada pelo fato de que seres humanos podem confundir a sua reação fisiológica com algum sentimento forte por alguém. Para isso se dá o nome de atribuição errônea da incitação. Não entendeu? É simples. Se uma pessoa faz uma atividade física que exija muito dela e que a faça ficar com o coração acelerado, mesmo após o término do exercício, ela pode confundir a reação fisiológica que ela está tendo com um amor ou interesse por alguém, caso ela converse com alguém na rua. É por isso que você precisa evitar a afobação e ficar atento ou atenta ao contexto, onde o que você está sentindo pode não ser o sentimento que você está pensando que seja. Existe até mesmo uma teoria que diz que para que a gente possa entender o que estamos sentindo, primeiro devemos experienciar o estado fisiológico e depois decidir do que ele se trata. Essa teoria sendo chamada de teoria bifatorial da emoção. Com tudo isso falado, vamos discutir um pouco sobre mudança, persistência, melhora e mentalidade. Bom, é aqui que durante meus estudos eu me lembrei dos coaches e dos gurus. Eu não tenho uma boa impressão dessas coisas, mas é justamente por isso que foi interessante para mim ver a perspectiva da psicologia social, com base em pesquisas e estudos sobre esses temas tão discutidos dentro desse mundo de promessas. Então, aparentemente a ideia de querer crescer realmente pode te ajudar a obter resultados melhores no que você está fazendo. Isso não funciona de uma forma mística e esotérica, mas tem a ver com a forma que a sua mentalidade afeta a frequência dos seus comportamentos. Por exemplo, é observado que pessoas com mentalidade fixa tendem a desistir com relativa facilidade, se comparados com alguém com a mentalidade de crescimento. A pessoa com mentalidade de crescimento tende a ter uma autoestima melhor e tenta mais vezes, dando a ela mais chances de obter o sucesso e de se tornar melhor em tarefas. Uma pessoa pode ser inteligente, mas acreditar pouco em si mesma, levando a ela a desistir com mais facilidade e não conseguir o emprego dos sonhos, acreditando que ela não pode melhorar, uma mentalidade fixa. Porém, uma pessoa que não seja considerada inteligente pode conseguir o seu emprego dos sonhos, se acreditar que pode melhorar, sendo uma mentalidade de crescimento, mesmo que estas pessoas não estejam pensando muito sobre as suas capacidades. Elas ainda assim têm mais chances de conseguirem o que querem, pelo fato de pensarem que podem e que vão conseguir. Pessoas assim também estabelecem objetivos mais ambiciosos e lidam melhor com fracassos. Eu sei que isso é um clichê muito comum e existem impressões muito ruins sobre isso. Sendo honesto, eu tenho uma impressão ruim também. Dito isso, isso aqui é realmente comprovado. E repito, não tem nada a ver com pseudociência e misticismo, onde você visualiza algo para que aconteça. Isso é mais sobre como autoestima e persistência podem afetar resultados e pessoas. Caso tenham interesse, basta procurar por estas duas pesquisas que estão aparecendo na tela. Temos mais para falar sobre desempenho e autoestima por aqui. Ter uma elevada autoestima pode ser muito bom para você, mas cuidado, pois pessoas extremamente centradas são, ou podem ser no futuro, narcisistas. Talvez você esteja pensando agora que um excesso de amor próprio não seria nada mal. Além do mais, eu não acabei de falar de certa forma que acreditar em si mesmo aumenta as chances de você conseguir o que quer? Logo, se você tiver excesso de amor próprio, melhor para você, certo? Não, é comprovado que narcisistas não são muito bons academicamente e nos negócios, sem falar que narcisistas têm pouca ou nenhuma empatia pelo próximo, o que leva muitas pessoas a se afastarem deles após perceberem com quem estão lidando. Eu também acredito que você pode até tentar disfarçar com amor próprio, mas eu penso que pessoas que fazem disso sua filosofia de vida estão com muita dificuldade em serem amados por outras pessoas ou têm traumas. Então cuidado com o que você quer se tornar para atingir os seus sonhos. Por mais que a gente goste da sensação de independência e competência, o ser humano necessita de ajuda, seja na hora das crises psicológicas ou até mesmo para sair de um buraco, no sentido literal mesmo.
Quando você pensa sobre isso, você percebe o quão frágil e dependente de outras pessoas somos. Um mísero buraco ou uma situação que necessita de duas pessoas pode acabar com tudo que você é, não importando quem você seja. Se bem que ter uma autoestima elevada pode ser muito bom para lidar com a própria mortalidade, se levarmos em conta a teoria da administração do terror. Então não é necessariamente negativo se amar, mas cautela. Cautela para não ser o único ou a única a se amar. Bom, ainda falando um pouco sobre autoestima e desempenho, é bom falarmos também de como viver em sociedade afeta o nosso autoconceito. Viver em sociedade nos dá parâmetros, ideias de quem somos. Exemplo, vamos supor que eu levanto 100 quilos, mas meu amigo levanta 150 quilos. Isso me dá uma ideia de quão forte eu sou. Adicione mais pessoas à figura e você tem várias formas de analisar a sua força física. Então a comparação social é importante. Isso é bem provocativo se você pensar sobre, pois desafia a ideia de atingir a sua iluminação pessoal em um contexto solitário, implicando que você precisa de pessoas do externo para compreender seu eu, o interno. Dito isso, se comparar com outras pessoas pode ser bem prejudicial para a autoestima. Isso depende da forma como você faz isso. Se você realizar a comparação social para cima, se comparando com pessoas melhores do que você em uma área, você pode se frustrar pelo fato de não se sair tão bem quanto elas. Algo muito arriscado e algumas vezes injusto com você, principalmente se você for novato em algo e estiver se comparando com um profissional. Por isso, é mais seguro se realizar a comparação social para baixo, comparação com pessoas com pior desempenho, ou, é claro, se comparar em relação a si mesmo no passado, algo recomendado também por um psicólogo muito famoso chamado Jordan Peterson. Se sentir competente, decente e bem consigo mesmo pode ser feito também com a administração da impressão, algo que acredito muitos de vocês já devem fazer. Se você deseja ser alguém, tem uma figura ideal de si mesmo em mente, é natural que você faça o possível para passar a imagem do seu eu ideal, do eu que você deseja aparentar. Se você é uma daquelas pessoas que estão dispostas a ir a um ponto mais longe do que as outras, você também pode praticar a insinuação, onde você elogia bastante as pessoas em posições melhores que a sua. Cuidado ao fazer isso. Esse tipo de prática não é bem vista, e muitas vezes pode ser considerada algo patético. Se você quiser ir ainda mais longe, e não se importar nem um pouco com a sua dignidade, você pode praticar autoenfraquecimento, onde você mesmo coloca desculpas e obstáculos em seu caminho para justificar o seu possível fracasso, como propositalmente não dormir para justificar seu possível fracasso na prova. E tem mais, essa prática também faz com que você possa se gabar caso passe na prova. Afinal, mesmo sem dormir, você passou, certo? Então você certamente é especial. Um gênio, eu diria. Se você não quiser recorrer a algo assim, você pode usar o clássico autocontrole, controlando suas ações quando suas emoções estão tentando tirar o melhor de você. Uma forma de autocontrole que deve ser evitada é a de não pensar naquilo que está te perturbando. É o clássico, quanto mais eu tento não pensar em X, mais eu acabo pensando em X. E para isso, existem pesquisas bem interessantes que dizem que autocontrole requer energia. Isso mesmo, quanto mais energia, melhor seu autocontrole. Mas que tipo de energia seria essa? Isso seria o seu nível de glicose no sangue. Exatamente, caso você esteja prestes a fazer algo que exija autocontrole, pode ser que seja uma boa ideia comer algo com açúcar. A observação que deve ser feita é que você deve comer açúcar com moderação, pois pode gerar aumento de peso e outros problemas causados pelo consumo excessivo de açúcar. A última recomendação seria dedicar sua energia às atividades mais desafiadoras para você, já que essa energia é limitada e é comum que você não consiga desempenhar bem autocontrole em uma atividade após ter saído de uma que também tenha lhe custado muito. Pense que você deteste alguém em sua sala de aula, e você precisa realizar algo com essa pessoa sem se descontrolar. Você consegue? Parabéns!
Contudo, após chegar em casa, você falha na sua dieta. Isso porque você está exausto da atividade anterior. E com isso, terminamos o que tínhamos para estudar sobre o self na perspectiva da psicologia social. Como sempre, eu estarei disponibilizando na descrição e nos comentários o livro que utilizei para fazer esse vídeo. Espero que tenham gostado e bons estudos, ok?